saber de vocês aí. Bote aí no comentário, por favor. Vocês acham que é difícil fazer um bolo de andar? Me contem aí. Bote aí no comentário pra mim, por favor, se vocês têm dificuldade. Vocês acham que é algo difícil, impossível, é fácil? Qual a opinião de vocês? É difícil, eu não vou mentir pra vocês não, é algo difícil, é algo que exige mais da gente, sabe? Por exemplo, um bolo de andar, pra eu fazer, eu não faço de qualquer jeito, é um bolo que precisa de mais tempo pra gente produzir, precisa assim, de mais adaptação mesmo, entendeu? Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês que eu utilizo pra fazer o bolo de andar. Esse bolo aqui vem outro bolo em cima, né? E o bolo de cima, se a gente botar apenas o bolo de cima aqui, esse bolo de baixo, ele não vai aguentar, ele não vai suportar o peso. Então precisa ter uma estrutura, é como se fosse uma casa de andar mesmo, né? Então aqui nós vamos construir o alicerce para que esse bolo aqui de baixo, ele tenha estrutura, que ele consiga realmente receber o bolo de cima. Então vamos lá. Eu utilizo esses caninhos de estruturação. Esse cano de estruturação, gente, ele é próprio para bolo de andar. Então é muito importante que vocês utilizem esse caninho. Pode ser Grazi, palito de churrasco, pode ser pega-balão, pode ser. Mas eu tô falando pra vocês que é o que eu mais tenho segurança. Principalmente se for um bolo muito pesado. E os caninhos, gente, ele vem assim, olha. Ele vem desse tamanho, tá vendo? Aí o que eu faço? Eu medi, já trouxe aqui pra adiantar a nossa live, né? Eu medi o caninho, tá vendo? Na altura do bolo, mas na verdade eu medi um pouquinho só a mais. Não sei se aí da câmera dá pra ver. Eu medi um pouquinho a mais, porque ainda vem a decoração do bolo aqui em cima, a decoração com o chantininho, com o chantilly. Então é muito importante que vocês façam, corte o caninho um pouquinho maior. Qual a dica que eu vou dar pra vocês? Dica de ouro, prestem muita atenção aqui. Eu medi um caninho aqui no bolo, peguei esse caninho, e esse caninho, ele serviu de base, ele serviu realmente de estrutura, de modelo, para que eu cortasse os outros caninhos. Qual é o erro que muitas pessoas cometem? Sai medindo em cada lado do bolo, e aí o bolo ele fica torto, porque o caninho ele não fica todos do mesmo tamanho. Então é muito importante que você meça o caninho para que fique todos os tamanhos iguais. Aqui eu cortei todos do mesmo tamanho, estão todos realmente do mesmo tamanho. Então eu sei que o bolo de cima ele vai ficar certinho, ele vai ficar sem desmoronar, não vai ficar torto nem nada. Então é muito importante isso. Porque alguns bolos que a gente faz, às vezes esse aqui ele ficou bem retinho. Mas às vezes o bolo ele pende um pouco mais para um lado, depois que a gente monta, fica um ladinho mais baixo. Então se você ficar medindo o palitinho, o caninho de cada lado, isso vai trazer problemas posteriormente. Então sempre façam isso. Meça um caninho e esse caninho ele vai servir de base para cortar todos os outros. Depois você confere para ver se tá todos do mesmo tamanho, todos da mesma altura, para ficar bem certinho mesmo. Eu utilizo uma faca mesmo, eu faço assim, olha. Esse aqui é o caninho base, né? Aí eu pego com a faca e corto. Faço a medida e depois eu corto, para ficar bem certinho mesmo. Vou fazer aqui para vocês acompanharem comigo, só um. Muito cuidado, gente. Aí aqui, eu já medi, agora pronto, tiro. É bem simples mesmo, eu uso sempre uma faca de serra para cortar. E aqui, olha, gente, ele ficou do mesmo tamanho, olha. Então, é muito importante isso aqui, que vocês tenham sempre um caninho base, para que fiquem todos do mesmo tamanho. Eu vou inserir os caninhos. Aqui, olha, gente, já inseri os 4 caninhos. O nosso bolo, ele vem aqui em cima. Esse caninho, ele vai servir como se fosse um banquinho. Algumas pessoas fazem o bolo de andar, os bolos de andares com com banquinho. Eu não gosto do banquinho, porque o banquinho, ele sempre tem 10 centímetros de altura, não é legal pra gente decorar o bolo. Então eu gosto sempre desse caninho, mas esse caninho, ele vai servir como se fosse um banquinho, realmente. Porque aqui a gente bota o bolo em cima, ó, o bolo vai ter toda uma estrutura.